Fala galera, beleza? Na aula de hoje veremos a continuação da aula de porcentagem. Antes, porém, queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar por dentro das nossas novidades. Valeu? Sabemos, pessoal, que o número 1 representa 100%. A gente viu isso na aula anterior. Disso, a gente tem duas regrinhas. Se o número diminuir, ele vai ser multiplicado por um decimal menor que 1. Se o número aumentar, a gente vai multiplicá-lo por um decimal maior que 1. Normal isso, né, pessoal? Por quê? Porque se diminuiu, ficou menor que 100%, ou melhor, menor que 1. Então, por causa disso, a gente vai multiplicar por um número menor que 1. Se o número aumentar, ele vai ficar maior do que 100%, que é a mesma coisa que 1. Então, por conta disso, a gente vai multiplicar por um decimal maior que 1. Isso vai ficar mais claro agora. Por exemplo, um aumento de 10%, a gente vai multiplicar por 1,1. Por que 1,1? Porque 1 é 100%. Teve um aumento de 10%, que é 0,1. 1 mais 0,1 vai dar 1,1. Por isso que a gente multiplica por 1,1. Agora, se diminuiu 10%, pensa comigo. Se uma coisa diminui 10%, você paga 90% dessa coisa, concorda? Se você teve um desconto de 10% no produto, você vai pagar agora 90% no produto. Por conta disso, se diminuir 10%, a gente vai multiplicar por 0,9. Vamos ver outros exemplos para isso ficar mais claro para vocês. Um aumento de 10%, a gente vai multiplicar por 1,1. A gente já viu isso. Se eu aumentar 20%, a gente vai multiplicar por 1,2. Se aumentar 30%, a gente vai multiplicar por 1,3. E se aumentar 5%, multiplicar por 1,05. Pegou o jeitão? Vamos ver agora como isso funciona com os descontos. Se a gente teve uma diminuição de 10%, a gente vai multiplicar por 0,9. Né? Por quê, pessoal? Porque a gente deixa de pagar 10%. A gente só paga 90%. 90% na representação decimal é 0,9. Pegou a ideia? Outro exemplo. Diminuiu 20%, a gente paga 80%. Ou melhor, 0,8. Então a gente multiplica por 0,8. Se diminuiu 30%, a gente multiplica por 0,7. Se diminuiu 5%, multiplica por 0,95. Qual que é a sacada? Se diminuiu 20%, pessoal, você vai pagar 80% do produto. Por isso que a gente vai multiplicar por 0,8. Se algo diminui 30%, você vai pagar agora 70% do valor do produto. Então a gente vai multiplicar por 0,7. E se alguma coisa diminuiu 5%, você vai pagar 95% agora, concorda? Então você vai multiplicar por 0,95. Pegou o jeitão? Então é esse o método que a gente utiliza para facilitar os nossos cálculos de porcentagem. Vamos ver melhor isso nesse exercício. A gente vai fazer primeiro de um método um pouquinho mais longo, depois por um método um pouco mais simples. Vamos primeiro explicar o conceito de lucro. Lucro, pessoal, significa o valor acrescido a uma mercadoria, ou seja, é o valor que você paga a mais pela mercadoria porque vai ser o ganho do vendedor. Um exemplo, vamos supor que você tem um sapato que tem um custo de R$ 45. O vendedor vai vender esse sapato com um lucro de 30%, ou seja, esse sapato custou para o vendedor R$ 45 e o vendedor tem que pagar as contas de água, luz, telefone dele e precisa naturalmente ter o lucro. Então, o lucro nesse caso foi 30%. Qual que vai ser o preço de venda? Você tem que entender que o preço de venda vai ser o custo, que é R$ 45, mais o lucro do vendedor. Então, vamos ver isso. A primeira coisa que a gente sabe é que teve um aumento de 30%. Como é que a gente calcula um aumento de 30%? 30 sobre 100 vezes 45, né? A gente quer calcular 30% de 45. 30 sobre 100 vezes 45. Fazendo a continha, vai dar 13,5. Agora a pergunta, esse vai ser o valor que a gente vai pagar nesse sapato? Não, né, pessoal? Esse é apenas o valor do aumento, do lucro do vendedor. Por conta disso, qual que vai ser o preço de venda?
vai ser o preço do custo, que era 45, mais o lucro do vendedor, que a gente acabou de ver que vale 13,50. 45 mais 13,50 vai dar 58,50. Você vê que a gente fez o cálculo em 2 passos. Usando o método anterior, olha como é mais direto. A gente sabe que aumentou 30%. Por conta disso, a gente vai multiplicar o custo por 1,3, né? Aumentou 30%, a gente multiplica por 1,3. E se aumentasse 40%, multiplica por 1,4. E assim por diante. Então vamos lá. É só você pegar o 45, multiplicar por 1,3, vai dar direto o mesmo valor, 58,5. Beleza? Se você entendeu o método anterior, esse processo de cálculo é muito mais rápido. Vamos ver agora um outro exemplo. Antes, porém, vamos conceituar o desconto. Desconto, pessoal, significa redução do preço de uma mercadoria. Né? Às vezes a mercadoria está em promoção ou queima de estoque. O que a loja faz? A loja diminui o valor do preço que ela tinha anteriormente. Beleza? Vamos ver agora como isso funciona. Um sapato tem um preço normal de R$ 45. Um vendedor agora vai vender esse sapato com um desconto de 30%. Aí ele pergunta pra gente, qual que vai ser o preço agora da venda? Bom, vamos calcular o valor desse desconto. A gente quer saber 30% de 45. Isso equivale a fazer o seguinte cálculo, 30%, né, 30 sobre 100 vezes 45, que se você fizer a continha vai dar 13,50. Ou pode deixar dessa forma mesmo, 13,5. Agora vamos ver, pessoal, o valor da venda. Bom, a gente já sabe que o sapato tem o preço de R$ 45. Só que ele teve um desconto de quanto? De R$ 13,50. Então 45 menos 13,50 vai dar 31,50. Outro método, pessoal. Diminuiu 30%. Se diminuiu 30%, você vai pagar 70% do valor, correto? Ou basta multiplicar por 0,7. Então, se você pegar os 45 multiplicar por 0,7, vai dar direto o mesmo valor, sem que a gente tenha que fazer tanto cálculo. Se você pegou a ideia desse nosso método, dessa forma é mais prático de você resolver o problema. Beleza, pessoal?